Olá, boa tarde. Você está agora com as notícias do Gazeta News. A CEAGESP voltou a funcionar normalmente nesta segunda-feira, após o tumulto da última sexta-feira. A polícia já pediu as imagens das câmeras de segurança para tentar identificar os responsáveis pelos atos de vandalismo. No sábado, o entreposto funcionou com as marcas da destruição ainda visíveis. Mas a movimentação foi fraca, abriram apenas algumas barracas de verduras e legumes. No dia anterior, cerca de 100 pessoas participaram de um protesto que terminou com prédios administrativos, guaritas de segurança e caçambas de lixo depredadas, além de veículos queimados. A manifestação era contra a cobrança de estacionamento, que começou a vigorar na quinta-feira. A tarifa variava conforme o tempo de permanência do veículo no local. Durante o tumulto, um homem foi baleado e 4 seguranças foram feridos. Após a confusão, a cobrança do estacionamento foi suspensa por tempo indeterminado. E começou hoje, no Fórum Criminal da Barra Funda, a 4ª etapa do julgamento do massacre do Carandiru. 4 homens e 3 mulheres formam um júri popular e vão decidir se 10 policiais e ex-policiais militares são responsáveis pela morte de 10 detentos e 3 tentativas de homicídio. O julgamento deve durar de 5 a 6 dias. A 4ª etapa começa antes do encerramento da 3ª, cancelada após Celso Vendramini, advogado de defesa dos réus, abandonar o plenário. E a semana começou complicada para os usuários do metrô de São Paulo. Por volta das 7h20 da manhã, uma falha em um trem na estação Liberdade da linha 1 Azul afetou a circulação das composições. Segundo o metrô, às 8h05, o trem com problemas foi retirado da via e a situação começou a ser normalizada. Por causa disso, houve reflexos nas linhas 2 verde e 3 vermelha, que operaram com a velocidade reduzida. E a partir de hoje, os táxis não podem mais circular nos corredores de ônibus de São Paulo nos horários de pico. A restrição vale de segunda a sexta-feira, das 6 às 9 da manhã e das 4 da tarde às 8 da noite. Apesar da medida entrar em vigor hoje, as multas só serão aplicadas a partir do dia 14 de abril. Até essa data, a Prefeitura vai instalar sinalização informando sobre a nova proibição. O objetivo é dar mais velocidade aos ônibus, já que estudos comprovaram que a presença de táxis nos corredores reduz a velocidade dos coletivos. Em contrapartida, os taxistas tiveram uma antiga reivindicação atendida. Vão poder transitar, desde que com passageiros, pelas faixas exclusivas do corredor Norte-Sul e pelas avenidas Corifeu de Azevedo Marques, Sumaré, Indianópolis e pelas vias exclusivas das marginais. E homens com mais de 60 anos já podem andar de graça no transporte público de São Paulo. Antes, apenas as mulheres podiam utilizar o benefício, que é válido para ônibus da cidade e da EMTU e para os trens do metrô e da CPTM. Para garantir o passe livre, o passageiro deve apresentar o cartão especial do idoso fornecido pela SP Trans ou o documento de identidade. E vamos ver agora como é que está o trânsito aqui na capital. A cidade registra, neste momento, 91 quilômetros de vias congestionadas. Agora, a Marginal Tietê, na altura da ponte da Vila Guilherme. Motorista que vai no sentido Ayrton Senna enfrenta trânsito intenso, mas até que sem lentidão ali na região. A Avenida Paulista, na altura do MASP, à esquerda para quem vai para o Paraíso, do outro lado quem vai no sentido Consolação. Movimento intenso, sem congestionamentos nos 2 sentidos. Agora a ligação leste-oeste, à direita para quem vai acessar o elevado, trânsito fluindo, porém carregado. À esquerda para quem vai no sentido da Radial Leste, situação um pouco pior. Agora corredor norte-sul, Avenida Moreira Guimarães, embaixo do vídeo, para quem segue na direção da Zona Sul, trânsito carregado, mas andando. Acima do vídeo, quem segue para o centro, o fluxo está mais livre neste momento. Na Radial Leste, à direita do trânsito, pesado ali no sentido bairro e à esquerda, no sentido centro, situação um pouco melhor. E o governador Geraldo Alckmin mandou paralisar o projeto de construção do chamado Complexo Cultural Luz. As informações são do jornal Folha de São Paulo.
O Complexo Cultural Luz teria 3 teatros, 2 escolas e ajudaria, em tese, a revitalizar a Cracolândia. A principal razão para o abandono das obras seria o alto custo, cerca de 600 milhões de reais. O temor do governo, segundo o jornal, é que a obra se torne alvo de protestos e sinônimo de desperdício. O complexo consumiu 2 anos e meio de um dos mais importantes escritórios de arquitetura do mundo, o suíço Herzog de Meuron, autor do Estádio Nacional de Pequim. Até agora já tinham sido gastos 53 milhões de reais com arquitetos e 65 milhões de reais em desapropriações. Agora a ideia do governo é adaptar o projeto para uma área menor de 70 mil metros quadrados e não de 100 mil como previsto anteriormente. E o nível do sistema Cantareira cai mais uma vez e atinge novo recorde histórico negativo. Nesta segunda-feira, o volume de água do Cantareira está em 15% de sua capacidade. Desde sexta-feira, o índice vem caindo ao passar de 15,5% para 15,3% no sábado e chegando a 15,2% no domingo. No mesmo período do ano passado, o reservatório estava com 58,9% de sua capacidade. E a semana começou ensolarada e agora à tarde, como tem acontecido quase todos os dias, as chuvas começaram a atingir a capital de forma rápida e bem pontual. Nesse momento, os termômetros da cidade registram 30 graus. Vamos ver como fica o tempo amanhã? Esse finzinho de verão promete ser bem típico. O calorão continua e o tempo só deve mudar na quinta-feira com a chegada de uma frente fria. Enquanto isso, uma massa de ar quente predomina e garante uma terça-feira de sol forte e calor em quase todo o estado. Entre o meio da tarde e o início da noite, nuvens carregadas se formam e provocam pancadas de chuva rápidas. Mesmo assim, no centro-oeste, as temperaturas passam dos 30 graus, chegando aos 36 em Votuporanga. No centro-norte paulista, as temperaturas também disparam e os termômetros chegam à marca dos 35 graus em Ribeirão Preto. No litoral, calorão também de 36 graus. Aqui na capital, mínima de 21 e máxima na casa dos 33 graus. Na quarta-feira, máxima prevista de 31. E na quinta, com o avanço de uma frente fria, o tempo muda e a máxima não deve ultrapassar os 28 graus. Em São Vicente, no litoral paulista, a polícia tenta localizar o homem que praticou um assalto e roubou a câmera de um bombeiro durante um incêndio. O equipamento foi recuperado, mas o bandido está foragido. Nas imagens da câmera recuperada, é possível ver o momento em que os criminosos abordam o bombeiro em uma bicicleta e anunciam o assalto. A câmera levada foi recuperada no dia seguinte. O incêndio destruiu mais de 80 barracos na comunidade do México 70, em São Vicente. E as empresas de telefonia e os bancos lideram mais uma vez a lista de reclamações do Procon de São Paulo. Em primeiro lugar do ranking aparece o grupo formado pelas empresas Claro, Embratel e NET, com mais de 2.000 reclamações no ano passado. Em segundo lugar ficou o Banco Itaú, com quase 1.900 queixas. Em terceiro aparece a Vivo Telefônica, seguida pela Oi Telefonia e pelo Banco Bradesco. O Procon informa que as 10 primeiras empresas do ranking já receberam um total de 430 milhões de reais em multas, sendo que apenas 28 milhões de reais, menos de 10%, foram efetivamente pagos. São consideradas apenas as queixas registradas por meio de processo administrativo ou que não foram solucionadas na fase inicial do atendimento. A lista completa está na internet procon.sp.gov.br. O grupo América Móvel, responsável pelas empresas Claro, Embratel e NET, diz que vem realizando fortes investimentos em tecnologias. Já o Itaú Unibanco informa que em 2013 reduziu em 30% o volume de clientes que procuraram o Procon. A Oi informa que está priorizando os investimentos em suas redes de telecomunicações. Por sua vez, o Bradesco afirma que já desenvolve um programa intensivo de revisão de processos e sistemas. A Vivo Telefônica não comentou a lista do Procon. E uma perspectiva alarmante. Segundo estimativas do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, São Paulo é o estado que mais deve registrar casos de câncer neste ano. Entre todos os tipos de câncer, o de mama
representa 22% de todos os novos casos registrados a cada ano em todo o mundo. Aqui no Brasil, para 2014, a estimativa do Instituto Nacional de Câncer é que o estado de São Paulo concentre o maior número de casos registrados ao longo do ano. Mas isso por conta do alto índice populacional de São Paulo. Segundo os especialistas do Instituto de Câncer aqui do estado paulista, a prevenção ainda é a principal recomendação para o diagnóstico precoce. E durante o tratamento, a atividade física é uma das principais ferramentas para a recuperação. O Instituto Nacional de Câncer estima que neste ano, mais de 570 mil brasileiros devem ser diagnosticados com algum tipo de câncer. E cartunistas brasileiros e estrangeiros retratam o bom humor do Papa Francisco, líder máximo da Igreja Católica, numa exposição em São Paulo. O responsável por essa ideia é o cartunista José Alberto Lovredo, o Jal, que reuniu na exposição trabalhos de colegas de profissão brasileiros e estrangeiros, que retrataram nos seus traços bem-humorados o primeiro Papa latino-americano. Quando o Papa esteve o ano passado, 2013, aqui para o Encontro da Juventude, e ele foi simpático, e ele bem-humorado, fez piada com a coisa do Papa o Deus é brasileiro, mas o Papa é argentino e tudo mais, que ele levou numa boa. A gente percebeu que esse Papa realmente ele tem bom humor mesmo e que ele está conquistando as pessoas, independente da religião. Aí os desenhos começaram a fazer caricaturas, eu via pelo Face, pela rede social, e resolvemos fazer uma exposição. Este mês, o Papa Francisco completou um ano no pontificado e a exposição faz uma grande homenagem a este líder religioso que está com a popularidade em alta. As ideias de mudança na igreja, o jeito simples de ser, conquistam os fiéis. Mas um outro detalhe marcante nos desenhos também chama a atenção. É um Papa que carrega sempre o sorriso no rosto. O nome do livro e da exposição é O Papa Sorriu, né? Justamente porque é um Papa tem um sorriso estampado o tempo todo, muito simpático, né? Algumas charges foram publicadas em jornais, outras feitas para exposição. Os desenhos mostram um Papa ligado às redes sociais, sendo bem recebido no Brasil. O Papa argentino, que não vê mais rivalidade entre brasileiros e os irmãos do país vizinho. Sempre um Papa alegre, a forma que ele se expressa às pessoas, a forma que ele aparece sempre na mídia, é sempre diferenciado dos demais, né? A exposição fica em cartaz no Museu de Arte Sacra de São Paulo até o dia 30 de abril. O ingresso custa R$ 6. Aos sábados, a entrada é grátis. E o Gazeta News de hoje termina aqui. Novas notícias logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Fique agora com o Gazeta Esportiva.